Olá! Estamos iniciando mais um episódio do nosso pod e hoje estamos com uma convidada super especial que realmente representa nós mulheres. Ela é mãe, esposa, advogada e hoje deputada estadual aqui da nossa cidade de São Paulo. Sabe quem eu estou falando? E quem está comigo é a minha mãe, Lia Duarte. Isso aí, vamos apresentar a nossa convidada mais do que especial, né? E quem é, mãe? É nossa deputada estadual Ana Carolina Serra, deputada da nossa região do Grande ABC. E parabéns pela votação que você teve, foi muito significante. Eu que fiz parte dessa sua história, me sinto muito privilegiada e me sinto orgulhosa de você estar com ano aí de mandato, Ana, que vem acompanhando o seu trabalho e tudo que você tem feito pelo nosso grande ABC. Realmente é incrível. E agora, se apresente, conte um pouquinho para nós da sua história, Ana. Obrigada, Camila. Obrigada, Lia. Tudo bem, gente? Todo mundo que acompanha o nosso pod. Eu sou Ana Carolina Serra, como a Camila apresentou. Eu sou mãe, esposa do prefeito de Santo André, Paulo Serra. Sou advogada, professora universitária e agora, desde março desse ano, agora de 2023, com mais um novo desafio, que é representar-nos frente à Assembleia Legislativa Estadual, agora nesse mandato, falar um pouco da questão da mulher, da questão da solidariedade que a gente imprimiu muito no mandato em Santo André, também da questão da proteção, da vulnerabilidade das pessoas em situação de vulnerabilidade e os presidentes de Fundo Social de Solidariedade, toda essa parte aí que envolve a solidariedade, que foi aquilo que nós aplicamos desde 2017 em Santo André e que me trouxe, graças ao apoio de mulheres fortes, firmes, corajosas como vocês aí à frente dessa representação, e eu estou muito feliz e muito orgulhosa por poder falar em nosso nome. Que legal, você é uma querida. Nós tivemos a oportunidade realmente de nos conhecer na eleição, assim, faltando 2, 3 meses, né, Ana? E foi realmente incrível. Você é uma menina, mulher, guerreira, feliz, simpática e gente da gente. Eu acho que é isso que fez você ter sido realmente aí um espetáculo nas urnas de votação e surpreendeu aí muitas pessoas. Verdade. Não foi só por ser esposa do Paulo Serra, não foi só por ser uma primeira-dama que realmente olhou para o solidário, mas por ser um ser humano, uma mulher realmente que pensa nas outras mulheres. Então, assim, parabéns, parabéns mesmo. Eu sou grata de ter conhecido você, de fazer parte aí do time. E obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui no nosso pod. E nos conta o que te motivou realmente a ser candidata a deputada estadual. Primeiro é uma alegria estar aqui, finalmente conversando com vocês no nosso pod. A agenda sempre estava mudando, a gente marcava, precisava desmarcar. Muito obrigada pela paciência, pela compreensão, que é isso sempre que eu agradeço primeiro. Em todas as vezes agradeço a família, o apoio. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar, porque se não fosse esse apoio, essa compreensão da família, da loucura que a gente vive, do acúmulo de funções que todas nós mulheres temos, então a casa, marido, filho, as atividades que a gente tem, o trabalho, as ideias que a gente tem, o cuidar da gente também, porque Verdade. é importante, tem que cuidar dos outros, a gente cuida muito. A mulher é uma pessoa por excelência que é uma cuidadora nata, né? E muito cuidadora da família e de todos que a cercam, dos amigos, mas a gente também tem que cuidar da gente, como a gente fala, para poder, inclusive, poder se doar, né? E aí, pensando nisso, a gente imprimiu um pouquinho disso lá em 2017, todos esses pensamentos naquilo que a gente acredita, na reabertura do Fundo Social de Solidariedade, colocando aí, chamando, na verdade, toda a sociedade para participar. Então, despertando essa questão do cuidar em todos.
Porque esse, sim, é um dever do poder público de cuidar da assistência social, de quem mais necessita, mas a gente consegue ir mais longe quando a gente envolve trabalhos junto com a iniciativa privada, junto com a sociedade civil organizada, né, junto com o terceiro setor, por exemplo, e aí a gente vê que o resultado é maior, Com que a gente certeza. consegue alcançar de melhor forma e cada vez mais pessoas. E aí foi com essas ideias, com esse início lá atrás, em 2017, quando a gente caminhava pela cidade, as pessoas perguntavam, você não vai se candidatar? Algo que nunca tinha passado pela minha cabeça, que eu nunca pensei um dia em ser representante, estar num cargo público, à frente de um cargo público, mas aí vem aquela perguntinha, né, do por que não? Por que não? Já que estamos aqui, as pessoas estão pedindo, o trabalho está indo bem, esse trabalho pode crescer mais, a gente começou a ver outras cidades também levando exemplos de Santo André, como Banco de Alimentos, como Moeda Verde, enfim, como o próprio Santo André Solidária, na Loja Solidária. Por que não expandir? Por que não atender cada vez mais pessoas e levar esse exemplo, né? De chamar toda a sociedade para participar. E aí a gente atendeu a essa demanda. Não foi fácil decidir, não foi nem um pouco tranquilo de decidir, né? São muitas coisas que afetam, né, a nossa rotina, etc. E os filhos, no caso a Maria Carolina, foi a primeira pessoinha que eu pensei no quanto seria impactada aí por essa mudança, né? E quantos anos ela tinha em 2017 quando você pensou? Em 2017, que foi o primeiro mandato, o primeiro ano de mandato do meu marido, ela ia completar 2 anos. Nossa. Bebezinha. Ela tinha um pouco menos de 1 ano e meio. Então, assim, a gente passou por uma campanha com ela. A campanha começou a se estruturar com ela recém-nascida. Na verdade, até se puder, vou contar para vocês. Pode? Acho que vocês não conhecem como ele decidiu se tornar candidato. Não. Eu brinco que eu estava em estado puerperal. Porque ele chegou em casa, a Maria Carolina tinha 15 dias. E era dia dos namorados, 12 de junho de 2015. Não dá pra esquecer. A Maria Carolina nasceu 27 de maio. Era 12 de junho de 2015, bebezinho recém-nascido em casa. Ele pediu a minha pizza favorita. Qual é? Lomba com catupiry. Ai, gostei. Isso é boa. Adoro. E ele pediu a pizza. E aí, durante a pizza, a nenê dormindo, ele me mostrou uma pesquisa de intenção de voto para candidato a prefeito de Santo André. E aí ele falou, olha, eu estou em 6º lugar, mas as pessoas estão pedindo, né, a minha candidatura, o que você acha? E eu sabia que esse era um sonho dele. E eu falei, claro, eu acho que você tem que tentar. Se você não tentar, a gente não vai saber, Exato. etc. Mas olha, tem a Maria, posso contar com o seu apoio? Eu falei, pode. Lógico, tô com você, tamo junto. E aí, desde aquele dia, então, foi quando tudo começou. E aí, então, veio a campanha em 2016, quando a Maria tinha 1 ano. E aí, depois, ele assumiu em 2017, quando em maio ela fez, no finalzinho de maio, ela fez 2 anos. E aí, então, tudo começou. Então, 17, 18, 19, 20, 21... E aí veio o pedido das pessoas, a reeleição dele em 20, e o pedido das pessoas para eu ser candidata aí a deputada estadual para representar a região, para representar a cidade. A gente precisa de mais força, né, nisso. E aí, quando eu fui conversar com ela a respeito disso... A primeira pessoa que você conversou foi com ela? Foi ela. Ai, que lindo! Gostoso. Foi falar, filha, o que você acha da mamãe ter um trabalho parecido com o do papai? Não é igual, porque não é cuidar da cidade, né? É de fazer leis, é de conversar com o governador, levar as demandas, os probleminhas da cidade das cidades para tentar resolver. Aí ela fez assim, mas aí você vai ter um trabalho só seu? Porque a Maria Carolina, ela não me conheceu, ela não lembra da Ana Carolina dando aula. Porque quando eu saí de licença maternidade, voltei a dar aula, ela era muito bebezinha. Ela não lembra da mamãe advogando, da mamãe dando aula, porque logo depois começou a prefeitura, eu continuei dando aula, mas aí o trabalho da frente do Fundo Social tomou bastante tempo. Então, na cabecinha dela, o trabalho da mamãe era ajudar o papai.
Então agora você vai ter um trabalho só seu. Que legal. Que responsabilidade que você deu para ela, hein, Ana? E aí eu falei, então, o que você acha disso? Eu gosto. Aí ela falou, mas eu vou ficar muito tempo sozinha? Eu falei, não. Então, não vai mudar muita coisa, né? Ao invés da mamãe estar na prefeitura, a mamãe vai estar na Assembleia Legislativa, vai cuidar, a gente vai se dividir. A Rosa continua em casa, as vovós continuam em casa. E assim foi. Então, foi ela que me fez decidir, quando ela falou que eu teria um trabalho só meu. Parabéns! E agora nós temos uma excelente representante. E outra coisa, né, Camila? Ana, eu acho que foi surpresa, num sentido sim, porque foi muito impactante. Para mim, que fiz parte da tua história de votação, eu fiquei muito feliz quando eu vi a tua votação. Você acreditava em toda essa votação, quase 200 mil votos? Sabíamos, sim, que o prefeito Paulo Serra de Santo André, ele é bem aceito, tem uma aceitação da população, tenho também familiares lá, a gente acompanha também o trabalho, né? Para nós é muito gratificante ver um prefeito com tanta responsabilidade e também dando conta da cidade, como o Paulo vem dando, né? E você, a primeira vez, não por ser a esposa do Paulo Serra, jamais, mas foi muito emocionante quando nós abrimos as urnas, ver a Ana Carolina lá com quase 200 mil votos. Foi um fenômeno. E pra a você, gente como arrepiava foi? todinha. Isso! Eu não sei você, mas nós estávamos lá com o Alex arrepiando Contando. Gente, essa mulher é um fenômeno! Fenômeno! Foi espetacular. Como foi assim pra você? A gente sabia que ia ter uma votação Sim. suficiente, talvez, né, mas para ter, né, para ser eleito. Mas a gente não trabalhava com esse número de forma alguma, sempre com os pés no chão. Até porque era a minha primeira experiência numa eleição, né? Eu nunca fui da área política, então eu não tenho ainda, estou aprendendo agora a ter essa experiência política. A gente pega gosto da coisa, né? Pega. Quando começa a ver as coisas acontecendo, o trabalho, né, sendo efetivo, a gente pega gosto. E então não tinha essa expectativa. E claro, eu acho que para o candidato... a gente só tem certeza quando fecha, quando fala Exato. Deu. Na noite anterior, eu sonhei que tinham aberto as urnas e que eu não tinha nenhum voto, nem o meu, tinha zero. Eu tive um pesadelo. É um pesadelo, não é sonho, Ana? Eu cheguei a ter esse pesadelo de dizer que assim... E aí uma pessoa até me perguntou, mas nem você votou em você? Eu falei, é sonho. É tamanho desespero, de uma prova de fogo como essa. Então, quando a gente atingiu os números necessários, né, para assumir a cadeira, a gente ficou muito feliz e começou a ver que esse número crescia. Não necessários, né? Mais que necessário! E eu brinco que, assim, demorou bastante... Os mais novos talvez não me entendam um pouco a expressão que eu vou usar, mas para cair minha ficha. Igual quando a gente ligava no orelhão, eu completava a ligação quando caía a ficha. Mas teve um dia, numa agenda com o prefeito, eu já tinha assumido, isso já tinha passado março, então desde outubro até março, etc. E aí o pessoal do cerimonial me anunciou como deputada estadual nessa agenda em Santo André. E aí, nesse anúncio falou, então a deputada Ana Carolina Serra, não sei o que, eleita e tal. Aí eu comecei, meu Deus, sou eu. Verdade, sou eu. Aí eu falei, caramba, é verdade. Aí eu via todas as pessoas que estavam ali felizes, né? E eu falei, caramba, olha o tamanho da minha responsabilidade. Aquela felicidade, assim, de perceber foi rápida, porque aí logo já veio a questão da responsabilidade. Eu falei, meu Deus, são mais de 198 mil pessoas que eu tenho uma responsabilidade direta, porque eu sei que eu tenho responsabilidade com todo mundo. Mas esses confiaram em mim, entendeu? No meu trabalho. É assustador. Eu lembro que assim, eu meio que perdi o chão, fiquei assim variando, sabe? E até o Paulo Henrique, o prefeito, percebeu, porque depois ele falou assim, você tá bem? A gente entrou no carro indo embora, ele falou assim, você tá meio assim, tá quieta, aérea? Eu falei, não, tá tudo bem, tipo, mas não ia falar pra ele, não, é que agora que eu percebi o tamanho da situação. Mas, Ana, nós estamos vendo aí 9 meses de mandato que você está, né? E quem vem acompanhando, quem não está, acompanha o trabalho que você vem fazendo para o grande ABC.
principalmente as emendas parlamentares que você está trazendo para uma área que suplica tanto essa necessidade, que é a área da saúde, né? Recentemente você trouxe uma emenda para o Hospital de Mauá, né? Achei de suma importância, porque também vê a parte mulher, vê a parte ser humano. Fala aí para nós o que você sente cada vez que você traz esse grande pleito aí para a nossa cidade, para o nosso ABC. Tenho certeza que você se sente feliz e responsabilidade cumprida, né? É isso, Lia. A gente começa a ver aquele trabalho dando resultado, sabe, Camila? A gente começa vendo, e todo mundo tem aquela descrença, né, do político e etc. Eles falam, não, eu quero ser diferente, eu quero fazer. E todo mundo fala, ei, vai tentar, é difícil, o meio é complicado. Não é simples, de fato não é. Mas quando a gente começa a se esforçar e ver que é possível alcançar essa efetividade da atenção do poder público na vida, no dia a dia das pessoas, isso nos move a fazer cada vez mais e enxergar possibilidades. Então, quando foi a apresentação, o momento da apresentação dos projetos de lei, de montar as frentes parlamentares, que são as representativas, que vão debater aqueles assuntos que permeiam o nosso mandato na Assembleia, então eu falei, olha, eu preciso de uma frente parlamentar, estar numa frente parlamentar que cuide aí das questões dos fundos sociais de solidariedade, porque é de onde eu vim, né? Sim. Esse é o meu berço. Foi assim que eu comecei a cuidar das pessoas, né? E também com relação às entidades de terceiro setor, que cuidam, junto com o poder público, das pessoas em situação de vulnerabilidade. Como fortalecê-las cada vez mais? Como fazer esse link da atividade do governo do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Queria aqui render meus abraços, meus agradecimentos ao secretário Gilberto Nascimento, porque o Estado ele tem muitos serviços de assistência social que muitas vezes são pouco conhecidos ou difundidos, divulgados para a sociedade como um todo. E aí, então, a gente montou essa frente parlamentar para apoiar e expandir essas atividades das entidades de terceiro setor que cuidam das pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí, na hora da indicação dos projetos de lei, a gente com inúmeras ideias, então veio a questão do Moeda Verde, veio diversas questões, mas uma que deu muito certo em Santo André, que foi a primeira ideia que eu tive quando a gente relançou o Fundo Social de Solidariedade, mas foi uma das últimas que a gente conseguiu colocar em prática, porque era a mais difícil. Ela que era um mãe andreense, que cuida, na verdade, porque ele funciona em Santo André e agora ele está funcionando muito mais no estado, porque já de antemão eu digo que ela foi aprovada, foi um projeto de lei que foi aprovado, foi sancionado pelo governador sem nenhum veto. Uau. Então, assim, eu ainda não tenho números, mas eu fui uma deputada que com menos de 1 ano de mandato apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa que tramitou perante as comissões, foi aprovado na Assembleia Legislativa e também foi sancionado pelo governador sem nenhum veto, sem nenhum óbice. E já foi implementado, que é o Saúde da Mulher Paulista. Em Santo André, a gente tem uma mãe andrense que cuida da menina desde a menarca, da primeira menstruação. A menina em situação de vulnerabilidade vai na UBS, recebe o acompanhamento, lá recebe o absorvente, porque a gente sabe que muita menina falta na escola por conta disso, não consegue trabalhar, etc. E aí já começa o acompanhamento da saúde dessa menina. E aí o planejamento familiar, etc., tão importante. E também, quando ela resolve ter o bebê, então aí vem uma mãe andreense que faz todo o acompanhamento do pré-natal e é premiado aí com a bolsa, com o kit. Parabéns, aí para o bebê. E o acompanhamento desse bebê até a primeira infância. Então, a gente faz a carteirinha de vacinação, ela é acompanhada por todo o sistema de saúde da cidade. E a mulher faz os exames no Hospital da Mulher, etc. Então, teve a pandemia que tirou um tempo nosso de colocar esse trabalho em prática, mas a gente conseguiu agora, com o secretário de Saúde, equipar novamente o Hospital da Mulher, ampliar o atendimento e fazer, sim, do Hospital da Mulher em Santo André um centro de referência. Legal. E aí, por que não também não ter um centro de referência no Estado? Sim. O PL, que já não é mais projeto de lei, que é a lei, a Saúde da Mulher Paulista, ele cuida justamente disso, da prevenção. Então, fazendo com que a mulher
faça o seu trabalho de prevenção nas UBSs, já saia dali com seus exames marcados, com o acompanhamento do próximo ano, tudo já agendado, para que a gente evite que a doença apareça, ou para que quando a doença acontecer, ela seja tratada logo no início. Isso evita muito problema. E isso está implantado em todas as UBSs de São Paulo, ABC? Começou agora. É? Começou exatamente agora. Inclusive, na semana passada, o governador do estado abriu o AME em São Paulo, já de saúde, atendendo especificamente a saúde da mulher. Foi o primeiro AME no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que é especializado na saúde da mulher, com base nesses moldes. Que legal. Então, assim, durante o protocolo do PL, etc., fiz visita com o secretário de saúde, expliquei a intenção do projeto de lei Saúde da Mulher Paulista e o que ele visa. Né, que é justamente esse tipo de proteção. A gente evita o nascimento de parto prematuro, a gente cuida da saúde da mulher Preventivo, para doenças, né, Ana? O preventivo e não o Exatamente. obsessivo, né? É isso mesmo, para não esperar acontecer. Exato. Né? E a gente sabe, prevenção é o melhor remédio. Exato. Sai mais barato para todo mundo. Não só em termos de custo efetivo, de questão financeira, né? Da questão psicológica, de todos os problemas que se evita. Então, aí a gente também conscientiza melhor a mulher do que ela precisa se cuidar, que é aquilo que a gente estava falando lá no começo, né? Então, assim, vamos primeiro olhar para a gente, ter a nossa saúde em dia, a questão do diabetes, da pressão alta, do câncer de mama, das campanhas, tudo isso, do câncer de colo de útero, do HPV, etc. Tudo isso o Projeto de Saúde da Mulher Paulista olha. Trabalhar demais também, porque a saúde mental nossa é Exatamente. importante. Então, sempre ter um hobby. Então, as mulheres... É legal trabalhar? É muito legal. Mas a gente tem que lembrar que a gente é mãe, a gente é esposa, a gente trabalha, a gente quer uma sociedade melhor, mas só que para ter uma sociedade melhor, igual nós estávamos falando antes no bastidor, nós temos que estar bem também. Então, acho que isso é muito importante. Vocês, mulheres, aí, anotarem e começarem a cuidar de verdade. E em Santo André, quais... todos os hospitais, o BS já está implantado? Porque o atendimento... A gente cuida, na Mãe Andrense, a gente cuida da atenção primária. O atendimento primário é diferente do que muitas pessoas pensam. Para entender o SUS, quando a gente tem uma emergência, a gente vai aonde? Na UPA, na Unidade de Pronto Atendimento. A questão da saúde da mulher... Em alguns casos é uma questão de emergência, mas na grande maioria, principalmente quando se fala do exame preventivo, etc., quero marcar um ginecologista, quero marcar os exames. Então, ela vai na UBS, ela faz o agendamento dos exames preventivos e a partir dali ela tem aquele ciclo de atendimento. Né, Ana? O acompanhamento com a enfermeira, o aconselhamento. E isso faz com que ela tenha uma adesão ao serviço público de saúde e, assim, ela sabe que lá ela pode contar. Bacana. Parabéns, muito parabéns. Bom, parabéns. E você está com algum projeto futuro aí também? Porque vocês estão cuidando aí, tá claro, da mulher, da criança, para entrar na época de vacinação, cuidados. Mas e depois que a mãe tem que trabalhar, a criança tem que ir para a escola? Tem algum projeto, tem alguma coisa aí para soltar para gente? Essa parte é muito importante, que é a questão da educação. A gente fala que a educação a gente precisa priorizar e atender de forma integral o indivíduo. Né? Então, a gente vem nesse sentido. Em Santo André já existe, com os números, com a questão das creches, quando o prefeito assumiu, tinha um déficit de 5.000 vagas nas creches. Com o Mãe Andrense, a gente já consegue fazer o link de que a partir do nascimento daquela criança, etc., a gente já vai conseguir, exatamente, mapear. É importante isso, essa questão do diagnóstico e o envolvimento, Camila, de todas as áreas, as esferas do Poder Executivo, tanto o governo do Estado como o município. Porque quando a gente passa a atender recorrentemente aquelas pessoas, não só na primeira situação de necessidade, a gente começa a ter um maior controle e saber qual política pública a gente precisa implantar.
Então, por exemplo, qual o número de mulheres em situação agora, como você acabou de me dizer, que tem os filhos, que precisam da creche e que precisam trabalhar? Então, a partir desse momento, a gente consegue identificar e criar as vagas necessárias. Então, é sempre um passo à frente. A gente precisa estar um passo à frente. Verdade. Para aí, depois que aquela criança nascer, a partir do momento que ela pode ficar na creche e cuidar daquela mulher que precisa trabalhar também. Então, e tudo isso é feito através dos estudos que a gente faz. E, claro, isso é algo que agora serão os próximos passos aí com relação à atenção à mulher, não só à saúde da mulher. E outra, saúde e educação não é gasto, é investimento. É o futuro do nosso país, né, Ana? É isso mesmo. É de suma importância. E eu achei muito interessante você já ter esse controle daquela mamãe que está sendo cuidada e automaticamente já ter o direcionamento da criança para a unidade escolar. Parabéns, viu? Então, a gente começa sempre pequenininho, como em todas as ações do Fundo Social. E aí o tempo é que vai acabar nos dizendo qual a necessidade, qual rumo a gente precisa seguir, né? Então, assim, a realidade, eu falo, inclusive as frentes parlamentares, elas são divididas, porque são 645 municípios no estado de São Paulo. Então, é uma diversidade muito grande, uma gama muito grande de municípios diferentes entre si, com realidades diferentes. E as duas frentes parlamentares que a gente comanda, elas são divididas, os trabalhos, que as reuniões de trabalho são contínuas, e a ideia, no final dessa frente parlamentar, é apresentar um resultado, um trabalho para o governador, de onde ali pode sair uma política pública importante, um projeto de lei, etc. Então, aí, no caso das frentes parlamentares das entidades de terceiro setor, a gente mapeia a vulnerabilidade e as espécies, os tipos de vulnerabilidade que a gente tem e a quantidade. Mas cada município tem, até 100 mil habitantes, tem uma característica. De 200 a 300 mil habitantes, outra característica. Acima de 300 mil, outra característica. Então, são reuniões distintas, para que a gente tenha, dentro de cada grupo, a formulação da política pública específica para a necessidade deles. A mesma coisa a questão dos presidentes de Fundo Social de Solidariedade. A realidade do município de Santo André, que é um município com mais de 700 mil habitantes, é muito diferente de um município de 90 mil habitantes, Sim. de um município de 10 mil habitantes. Consequentemente, a política pública aplicada é diferente. Então, as reuniões de trabalho que a gente faz também são separadas nesse sentido. Legal, e eu até te falei isso porque, como é de conhecimento de quem acompanha já minha mãe, ela já foi 3 vezes aí candidata a vereadora, a mulher mais votada, assumiu uma vez em 2017 como vereadora, e um dos projetos dela, no plano de governo que a gente colocou, que na época foi apoiado pelo, até então, que hoje é prefeito Orlando Morano, são as mini creches. O que é a mini creche? A mini creche a gente abre com o terreno da prefeitura, que IPTU tudo, a gente regulariza tudo, não precisa de grandes obras. Quem a gente emprega? Pessoas das regiões. Quem a gente vai trazer? Crianças das regiões. E aí, a ideia é ficar das 8 horas da manhã até 10 horas da noite. Porque a gente sabe que muitas mães não saem do trabalho às 5 horas da tarde. Sim, cada uma tem um horário Cada um diferente tem de um trabalho. horário diferente. Então, se você faz uns 3 turnos, você realmente consegue. E mãe hoje, e mulher hoje é rimo de família. Exatamente. Então, assim, isso é algo que a gente quer pôr, que a gente quer lutar. Vamos batalhar e pelas assim, mini creches. pense em algo aí também para Sim, lógico, vamos trabalhar conjunto para uma mini solução. creche, que aí a gente dá emprego para as mães na Sim. região e também a gente atende crianças dessa região. E vai muito de encontro em Santo André, ali a gente tem um projeto, e assim, já fica aqui o pedido para você também ser candidata na próxima, porque a gente precisa de representatividade Obrigada. feminina. E a gente não pode fugir. E tem que ser, porque... E a gente precisa de mulheres Exatamente, se apoiando. que a gente tem um olhar diferente. Eu falo, não é no sentido concorrente. Não. A mulher não tem que concorrer com o homem, mas a gente tem que trabalhar em conjunto. É isso. Né? Então, essas ações, elas precisam ser complementares. Quem é que, de fato, sabe o trabalho que a mulher tem em casa, que a mulher tem? Outra mulher, só. Né? Então, por isso que eu falo, para a gente poder ter mais ideias nesse sentido. Em Santo André, a gente está começando a colocar o conceito de cidade de 15 minutos.
para desenvolver as regiões, os bairros, justamente nesse sentido, onde se trabalha próximo de casa, Isso. onde se estuda Via próximo bairro, de né? casa. Exato. Exatamente, para que a gente não sobrecarregar sistema de transporte, etc. Então, dando mais possibilidade disso. Então, a gente está qualificando as pessoas para, nesse sentido, para fazer parte da questão de cidade de 15 minutos. Maravilhoso. E fora que a saúde mental de todo mundo vai melhorar muito, porque ficar Vai 2, sobrar 3 mais horas tempo com a família. É isso aí. Então, deputada, eu vou precisar muito de Vamos você, com seu trabalhar, apoio ano que exatamente. vem. E isso pra não que é uma possamos ideia inédita, trabalhar. tá? Isso já Uhum. deu certo em outros Sim. países, em outros lugares. Então, não é impossível de colocar em prática. O que a gente precisa é adaptar a nossa realidade. É aquilo que a gente fala da questão de criação de política pública. A gente precisa enxergar a realidade do município, porque é no município que a gente vive, né? Exatamente. Ninguém mora no estado, no país. Então, a gente fala que a cidade é o quintal da nossa casa. Conhecendo a realidade do quintal da nossa casa, a gente consegue desenvolver política pública melhor para todos nós. É isso mesmo, parabéns. E assim, você é de Santo André, mora em Santo André, sua filha estuda em Santo André, então acho que isso que faz toda a diferença. Realmente vocês têm um olhar muito bacana para tudo, né? Que entanto o Paulinho é, acho que o prefeito, um dos que mais tem aceitação no estado aí, né? De São Paulo. Orgulho, né, Ana? Trabalho, né? A gente fica feliz pelo reconhecimento do trabalho, a gente faz aquilo que a gente gosta, esse também é um privilégio, né, hoje em dia, e ter o reconhecimento das pessoas e, acima de tudo, o apoio, né, porque não adianta, por exemplo, o trabalho de solidariedade que começou lá atrás, em 2017, ele só existe, só é um sucesso hoje, porque as pessoas compreenderam a ideia e apoiaram. Porque não é o fundo social que faz a doação, não é a prefeitura que faz a doação, não é o banco de alimentos. São as pessoas que fizeram as doações para esses locais, que possibilitaram que essas doações chegassem nas mãos de quem mais precisa. Então, quando a gente fala lá no início, né, do envolvimento de toda a sociedade, é isso que a gente fala, porque a política é isso. A essência da política é que ela transforme a nossa vida. Exatamente. Né? A gente brinca, né? O pessoal fala, a partir do momento que você dá bom dia para sua esposa, que você acorda, você não está muito de bem com ela, você já está fazendo política. É verdade. Dentro, a política começa dentro de casa. Saiu, deu bom dia para o vizinho, e também o vizinho barulhento, um vizinho que você não gosta muito, você também está fazendo política. E por que não, então, trazer isso para um conceito mais amplo, né? Ana, o que a política mudou muito na minha vida, eu tinha muito medo de andar na rua. Eu sou meio lesada. Aí, eu ando na rua hoje, né, mãe? Que minha mãe sempre falou com todo mundo. Bom dia, bom dia. Então, assim, as pessoas até, nossa, bom dia. Mas você se sente mais seguro. É isso mesmo. Porque a pessoa, você tá tendo um olhar pra ela. E assim, depois disso, eu nunca mais tive problema de assalto. Não sei se é isso também. Mas é a forma que a gente mais encara, tive. né? É porque eu acho isso muito bom. E eu me sinto hoje feliz. Eu não me sinto mais com receio de sair na rua, andando, porque não tem uma pessoa que eu não dou um bom dia. Isso aí. Acho que a pessoa fala que você é louca. Mas é gostoso você ver teu vizinho, o bairro onde você mora. Eu sempre falei que você quer me ver deprimida? Me coloque numa sala. Me deixe na rua, que é meu espaço, que é meu local. Porque eu sempre digo, Ana, quer saber o problema? Você quer tentar resolver o problema da população? Ele é muito simples. Vá até ela, esteja na rua, ter conhecimento de causa. Porque você, enquanto deputada, e eu como fui vereadora, para nós nunca foi e nunca será a profissão. E sim trabalhar e representar a população. Porque você vem de uma área, né? A educação, que eu também vim da área da educação há 30 anos, a gente tem amor, né? A gente tem carinho. E eu sempre falo que pegou uma de nós para lidarmos com a educação, nós sabemos o ponto onde atingir e como tentar resolver. Porque hoje, como a Camila mesma falou, temos muita mãe que são arrimo de família, né? E todo início de ano eu sempre falei, a mamãe, primeiramente, ela quer resolver a vida do seu filho. Resolveu a vida do seu filho, você vai trabalhar feliz, você vai trabalhar, sabe? Sabendo que ele está em segurança. Então, essa parte de mini creche é algo que nós vamos bater bastante, porque custo-benefício para o município, ela vai ser muito pouco de contrapartida na vida das pessoas, das mães, das famílias e das crianças.
é um futuro que eu não tenho dúvidas que vai ser de grande valia e representatividade para essas mamães. E vou contar com o seu apoio para que possamos lutar juntas. Sem dúvida, e vamos trabalhar juntas. E vamos lá. Qual a próxima, Camila? Agora vamos de quiz. Vamos Tá de bom. quiz. A gente, eu morro do coração com esses quiz. No quiz aqui, a gente vai fazer uma jogadinha, eu faço uma pergunta, você responde, minha mãe faz a outra. Tá bom. Fique bem tranquila, tá bom? Então, vamos lá. Quais são suas opiniões sobre igualdade salarial entre homens e mulheres? A gente tem bastante a avançar pela frente ainda. Esse é um tema que a gente precisa encarar de frente e temos muito ainda a crescer. Legal. Isso mesmo. Vai, mãe. Ana, e como você vê a representatividade na mulher na política? Vem crescendo. Cada vez mais. Por isso a gente convida as mulheres para participarem cada vez mais de forma ativa na política. Verdade. Nós precisamos. A gente sabe muito bem fazer a política que eu brinco de meio de campo, de ajudar, de estar lá, de dar força, mas agora a gente precisa ter mais voz. É isso Concordo mesmo. com você, viu, Ana? A gente tem que fazer mais frentes que realmente tenham mulheres juntas. Isso é bom. Agora, qual a sua visão sobre licença maternidade e paternidade remunerada? Precisa crescer ainda. Isso eu senti quando a Maria Carolina nasceu. Na verdade, eu acredito muito com relação à escolha. Uma escolha da mulher, uma escolha do homem, né? Infelizmente, muito mais da mulher do que do homem em alguns casos. Mas ela é necessária. Né? A mulher ela pode querer voltar ao trabalho logo após o parto, não tem problema nenhum, como ela também pode querer se dedicar ao cuidado do filho. E mas ok a gente, também. exatamente, mas a gente precisa ter isso regulado. Em muitos países do mundo a gente vê essa flexibilização cada vez mais de forma crescente e a gente precisa acompanhar essa tendência. É isso mesmo. É o que eu sempre falo muito para minha mãe, falo para as pessoas que estão ao meu redor. A mulher, quando ela decide realmente voltar a trabalhar, ela já era boa. Mas quando ela volta, ela fica melhor ainda. Tem toda a razão. É isso, exatamente isso mesmo. E você sabe que, claramente, isso aconteceu comigo quando uma amiga nossa, que trabalha lá com a gente, no Núcleo de Inovação, a Ana Cláudia, a minha mãe falou isso para ela. Porque ela estava lá com a Catarina, bebezinha, a gente estava saindo, etc. Ela deixou a Catarina com o pai, a Maria Carolina com o pai, etc. E nós fomos ao supermercado. Nessa ida no supermercado, ela já voltou com tantas ideias no trabalho de implementar no Fundo Social, que a minha mãe no carro falou assim... Tô cansada. Nada que uma licença maternidade não faça com uma mulher. E é exatamente. Eu vi isso na prática. A gente vem com um instinto protetor muito maior de querer fazer isso. E de sempre ser melhor do que ontem, para as pessoas sempre emanar energia boa para os nossos filhos. É isso aí. Acho que isso é legal. Vamos lá, Ana, mais uma. Como você acredita que podemos promover a educação das meninas de uma maneira mais eficaz? Com mais diálogo. Top. Mais diálogo. A gente precisa enfrentar alguns temas espinhosos, precisa reconhecer que existe essa diferença entre homens e mulheres, meninos e meninas, etc. E isso precisa ser aceito com naturalidade. Né? A gente precisa... eu não gosto muito de falar essa palavra assim, empoderar dessa diferença, porque às vezes parece até um pouco arrogante. Mas a gente precisa compreender e assumir que nós somos diferentes, que nós temos algumas fragilidades que eles não têm. Verdade. E que, por outro lado, eles também têm outras fragilidades que nós não temos. Então, eu acho assim... até eu acredito que seja algo muito cultural e histórico, porque é da natureza humana, desde a época lá atrás dos primórdios, que o homem saía para caçar e a mulher cuidava da caverna, digamos assim, da casinha. E com o tempo, com a sociedade patriarcal que a gente vive ainda, resquícios dessa sociedade, eu acho que pouco a pouco, com o diálogo, com a atitude, com as mudanças de atitude, mas sempre com respeito, né? Sempre com diálogo, a gente precisa mudar isso. Mas você falou algo primordial, atitudes. A gente não pode só ficar
na teoria, a teoria é tudo muito bonito, e quando a gente for para a prática, ter atitude, ser diferente. Assim, eu acho que o agir é muito melhor do que falar. Principalmente nesse meio onde eu transito agora, acontece muito disso. A pessoa fala. Eu gosto de abaixar a cabeça e fazer. É isso mesmo. E é muito dinâmico o negócio, né, Ana? É Para quem quer trabalhar, o negócio assim... a Camila estava questionando ontem comigo, ela falou, mamãe, o dia está sendo pouco. É, isso mesmo. Teria que ter mais horas. Eu falei, filha... Qual dia da mulher não é pouco? Não é? Esses dias para dormir, quando eu cheguei em casa, eu não durmo, eu Desmaio. capoto. Então, acho que é isso que as mulheres têm que entender também. Porque muitas vezes, quando nós ficávamos ali mais no lar, a gente tinha preocupação, a mulher tinha muita preocupação, cuidar de casa, cuidar do filho, tudo. O cara chegava com a cabeça cansadão e a mulher lá querendo papear tudo e ele não. E nós hoje, quando a gente vai trabalhar também, muitas vezes a gente também não quer papear, porque a gente tá cansadona. Então, eu acredito que essa evolução que está tendo na sociedade, ela tende a dar um equilíbrio muito maior aí nas relações. As pessoas Você me fez lembrar de uma situação que muito nos perguntam. Vocês discutem política em casa? A gente fala, que horas? Não dá. A gente precisa falar o que precisa ser falado. Mas quando a gente está em casa, a gente quer assistir televisão, quer fazer coisas que todo mundo faz em casa. Deixa eu viver. A gente ainda fala por conta das agendas, a Valéria está aqui acompanhando a gente. Eu falo, não, eu preciso respirar, eu preciso brincar com a Maria Carolina, eu preciso sentar assistir desenho com ela, Ana. entendeu? Eu preciso assistir o jogo de futebol com ele que ele gosta, o jornal, o que seja, o fazer filme, uma comida, a série. né? Uma casa, como que tá minha casa. Sair para um show, Exatamente. pelo amor de Deus. É isso. Você é humana, a pessoa é humana. A Então, gente usa fala, banheiro não, a igual gente todo não mundo. a gente não fala de política, porque senão, né, trabalho é trabalho, casa Você é sabe, casa. Ana, É que é isso verdade? mesmo, Eu, parabéns. quando em casa, final de semana, meus filhos, meus netos, que eu amo aquelas duas porcarias de paixão, às vezes eu falo, até quando nós estamos na mesa, eu falo, gente, pega celular, deixa no canto, senão a gente fica muito refém. Mesmo porque o político, ele não... às vezes as pessoas perguntam qual é o teu segmento. O político não tem segmento, ele tem problema a resolver para a sociedade. Sim. Eu olho meu celular, se é problema sério, eu largo tudo e vou embora, tá? Camila bem sabe disso, né? Porque a gente não trabalha só aquele expediente das 8 às 5, não. A gente trabalha manhã, tarde, noite, final de semana, as férias, a gente não tem vida. Eu sempre falo isso pro pessoal. Se trabalha certo ou errado, eu não sei, mas que nós não paramos de trabalhar, isso é verdade, fato. é verdade. Né? Eu ia fazer uma outra pergunta aqui, mas a gente já falou muito de saúde. Deixa eu vir aqui para uma coisinha mais você. Qual livro que te inspirou profundamente que você recomendaria aqui para quem está nos assistindo? Eu gosto muito de um livro que também já foi muito criticado. Ele é muito criticado. Mas ele foi um livro que me ajudou bastante, principalmente na minha adolescência, que é o Fernão Capelo Gaivota, que ele fala de histórias de superação. E não vou falar muito assim. Ele é um livro curtinho, mas ele fala de uma história muito bonitinha da vida, né, em sociedade, da gaivota, por ser diferente, de conseguir voar, de não conseguir voar, etc. E ele me ajudou muito nessa questão do você pode. Nós pode. Tão legal, Ana. Agora, compartilha uma música com nós. Que difícil, E gente. você acha também Todo mundo que os fica ouvintes também vai falar, poxa, ela foi no fundo, essa música parece comigo. Tá, não, eu não vou falar que essa música aparece comigo. Também não me julguem, porque eu vou pensar na Maria Carolina. Acho que mãe é isso. A Maria Carolina, assim como eu, né, a gente tem exemplo em casa, a gente gosta muito de ouvir música, por isso que essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Mas durante a pandemia, ela nos deu essa opção de ficar em casa e, consequentemente, ouvir muita música. Música, várias lives. Exatamente. E eu adoro montar playlists de música. Né? Gosto. Olha lá, É galera, um dos meus hobby passatempos. Gosto muito de rock, eu tenho um gosto bastante variado. Né? Mas quando eu estava montando uma playlist de pop nacional, ela adora a maioria das músicas, né? Então ela conhece grupos, Blitz, etc. Mas ela se apaixonou por um grupo que se chama Roupa Nova. E ela ama cantar Coração Pirata. E ela canta com toda a voz. Então, se eu puder falar uma música que
assim, que me deixa feliz quando eu ouço muito, porque eu lembro dela, é Coração Pirata. Ai, que lindo. Mas é difícil encontrar alguém que não goste do Roupa Nova, né, Ana? As músicas dele... Mas ela é realmente novinha, né, refletem- mãe? É da nossa Mas a mamãe, Mas é da minha. Mas É a da mamãe faz o quê? A mamãe está orientando, fazendo todo esse trabalho de música com a filhona, por isso nós somos reflexos para nossos filhos, minha bem. Legal, muito bom. Como que você se mantém inspirada e criativa no seu trabalho diário? Me mantendo ativa. Eu acho assim, observar o dia a dia, eu adoro. Eu gosto de sair, gosto de caminhar, eu sou muito observadora. Então, Você da onde caminha vem todas as as ideias? manhãs? Não. Não dá tempo. Adoraria. Eu já tive uma fase que eu conseguia levar a Maria Carolina para a escola, pegar meu cachorro, dar uma voltinha, etc. Não, porque você tem um e aí corpo, fazer ó, ginástica. perfeito. Não, filha. Não, assim, essa é uma questão que, por questão de coluna, etc., eu faço exercício, tento fazer 3 vezes por semana, não é sempre que eu consigo, e é algo que eu preciso, me faz bem, e até porque senão não funciona direito. Mas eu sou muito observadora. Então, eu tô aqui, eu sei como ele tá lá, como não sei o quê, a Valéria aqui, então... isso, tem toque, eu tô né, no Ana? carro, exatamente. A minha mãe fala que eu fico com a parabólica ligada, que também não é mais, não existe mais tanto, mas aquelas antenas parabólicas. Então, a minha mãe fala assim, tá com a parabólica ligada, né? Eu tô. Legal. Ana, fala aí para nós uma mensagem que você gostaria de compartilhar e mandar para os ouvintes que estão nos ouvindo aqui no nosso pod, Ana. Se você tem um sonho, não desista. E sempre que puder, ajude alguém que precisa. Nossa, parabéns, isso legal. mesmo, muito importante. E para finalizar, qual é o último projeto ou criação que te deixou... Ai, não era para mim fazer desse jeito a Pode pergunta, falar. sabe por quê? Não, é porque eu fiz pro último convidado e eu falei que eu não ia mais repetir assim. Qual foi o projeto recente? Porque se finalizou, a gente já tá profetizando que não vai ter mais nada à frente. Então, Entendi. qual foi o seu projeto recente ou criação que te deixou especialmente orgulhosa? Porque terão muitos mais, entendeu? Eu não posso, não tem como eu falar de um só, né? Eu posso resumir que é a criação do núcleo de inovação social. Mas como a gente fez o Café Solidário na semana passada, de repente, quando a gente abre o slide e vê o leque de programas que dele nasceu, não só a reabertura do Banco de Alimentos, ou os cursos de capacitação do Fundo Social, ou Santo André Solidário, mas o Mãe Andreense, o Moeda Verde, o Moeda Pet, o Santo André... vários, Santo André Movimento são vários, né? E aí, desses programas, a gente vê que... Tudo te deixa orgulhosa. E que vai tendo ideia. Hoje, por exemplo, hoje pela manhã eu tive uma reunião que eu já tive ideia de fazer a ampliação de um deles, que é o Saúde no Prato, que atende as crianças com restrição alimentar nas escolas. Nossa, incrível. Você está trazendo para o município. Não, ele já existe no município. Você está melhorando. A gente mapeou. Então, e aí a gente já veio com uma outra ideia que pode trazer cada vez mais crianças, porque assim, as crianças que têm restrição alimentar, por qualquer que seja o motivo, né, diabetes, alergias alimentares, etc., nas escolas municipais, elas têm a merenda de forma diferenciada. Só que o que faltava para a gente, eu gosto muito dessa questão do tratamento transversal da saúde, conversando com a educação, conversando com a assistência social, a gente pede, então a gente começou selecionando as crianças com dietas mais rigorosas, a assistente social vai até a casa dessas crianças, faz a visita, e a gente fornece não só a orientação, mas a alimentação aos finais de semana. Nossa, que Porque legal. assim, uma criança que não está bem alimentada ou que tem algum problema de saúde, não adianta você cobrar dela um desempenho escolar, porque não vai existir. Não vai existir. Felicidade. A vulnerabilidade É isso. E aí, então, como que a gente melhora isso? Melhorando a atenção a essa criança. Se ela recebe a atenção de segunda a sexta, por que não no sábado e domingo? Então, a gente está levando essa alimentação especial, orientando, dando aconselhamento psicológico para as famílias que muitas vezes não sabem lidar com isso. Esse é o Saúde no Prato.
Esse é um dos mais recentes que a gente tem. Parabéns. E aí, esse é uma ótima ideia de projeto de lei. E pode conversar, que agora a gente quer ampliar, e aí eu vou deixar para um próximo encontro para a gente falar se vai dar certo, porque é isso que você falou, ele não finalizou, a gente implementou, é um projeto mais recente, mas tudo dentro daí está aberto para crescer, né? Mas você faz com muito carinho, então eu tenho certeza que tudo vai tem crescer. êxito, né? Aí hoje de manhã eu estava na reunião, eu falei... Nossa, estava conversando com o médico, eu falei, é interessante cuidar disso, né? Porque ele estava falando das crianças, do que afeta ou não. Eu falei, é interessante colocar isso no Saúde no Prato, a gente tem braço para isso. Eu tenho uma priminha que ela tem a restrição forte mesmo, né, mãe? Forte. A Duda. Delicado. E se a pessoa, exemplo, come carne e pegar nela... Colocar a mão nela, ela deforma o corpinho toda vermelha. Então é um cuidado bem e nem todo mundo tem acesso realmente, né? Isso. É isso. Ô, Ana, acabaram-se as perguntas, mas tem uma que eu preciso fazer para você, né? Como que você se sente? O prefeito Paulo Serra vem aí no segundo mandato com toda essa aceitação da população e você, uma molecona no bom sentido, com o primeiro mandato, já com tudo isso que você explanou aqui para nós, é claro que nós sabemos que reflete muito na vida da sociedade andreense. E como você se sente? Ter um marido prefeito que é esse ícone na cidade e ter você, essa deputada, com esse gabarito todo, fenômeno, orgulho que eu sinto de você, de verdade. Fenômeno Como de é que você sente? Porque a gente sabe que a responsabilidade é muito grande, mas também tem um sentimento por trás. Missão cumprida. Eu acho, Lia, assim, eu primeiro agradeço, Camila, Lia, esse reconhecimento, imagina. Mas eu acho que a missão nunca vai estar cumprida. A gente sempre tem... Quer mais, né? Quer fazer um pouco mais. Então, esse sentimento de missão cumprida, a gente não tem. Esse olhar pela cidade, o carinho pelas pessoas, ele não vai terminar com o mandato do prefeito, ele vai continuar. Acompanhando, eu tenho certeza, e posso falar por ele, vai acompanhar a nossa vida enquanto família, porque a gente acredita que isso já passou a ser uma missão da nossa família. Não, mas ele vai longe, né? De cuidar das nossas pessoas. Vamos ver, isso o futuro diz, a gente deixa, né? Mas a gente fica, primeiro, muito orgulhoso, porque a gente não imaginava, não foi planejado. Mas segundo que, tipo, às vezes as pessoas se esquecem que nós somos pessoas comuns, né? Que esse é o nosso trabalho, que a gente tem, né, as coisas em casa para resolver, a família. Então, tem ninguém é melhor. Também, né, Ana? Muito. Assim, ninguém é melhor que ninguém por conta disso, não. A gente só está representando a população, exatamente, né? Então, a gente tem muita tranquilidade, assim, nisso. Mas que esse sentimento de dever cumprido, olha... Demos o nosso máximo. Isso. Fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, sem sombra de dúvida. Mas a gente pode fazer mais. Então, assim, muita gente fala, último ano dele, né, vai deixar? Não, lógico que não. As ideias seguem. E as reuniões de secretariado com o projeto seguem, assim como os projetos novos do Fundo Social, como eu comentei aqui do Saúde no Prato, segue e vai seguir, porque isso é de Santo André. Isso é do município, não é da pessoa A ou B, né? Uau, essa é uma conquista parabéns. nossa. Parabéns, parabéns. É isso. Tem mais alguma consideração final? Quer deixar algum recado para as pessoas? Deixar contato? Isso. Assim, a gente precisa, para quem quiser conhecer o nosso trabalho, nos seguir, nos acompanhar nas redes sociais é importante, porque, como a gente fala, é um mandato representativo e a gente precisa de ideias. E a tecnologia veio aqui justamente para nos ajudar, para nos conectar, como a gente está aqui nesse bate-papo, que pode alcançar inúmeras pessoas, né? Então, quem quiser compartilhar, @AnaCarolinaSerra23, lá também vai ter acesso a todas as redes sociais, o Linktree de tudo, telefone de contato e tudo mais. E eu queria muito agradecer, eu só posso agradecer ao apoio, à confiança de vocês, essa força que a mulher dá, recebe, que a gente sente, e, acima de tudo, a confiança das pessoas, né? A confiança da população, porque, como eu disse, se não tivesse esse reconhecimento, todo o trabalho teria sido em vão. Verdade. Porque esse trabalho ele só é feito em parceria com a sociedade.
Então a gente fica muito feliz por isso, por ter atingido esse objetivo, que é de sensibilizar as pessoas, que é de trazer às pessoas essa sensação de pertencimento à cidade, de pertencimento à política da cidade e de que é uma coisa pública. E se é pública, não é porque é porcaria, ao contrário, ele é de todos nós. Todos nós. Parabéns. A gente precisa Parabéns, viu, Ana? Parabéns. É É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio do nosso pod. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito feliz realmente que você aceitou o nosso convite. Imagina. Gratidão. E essa é a mulher incrível que nós já conhecemos um pouquinho. E vocês aí vão conhecer também mais um pouquinho da Ana. Ana não só política. Ana mãe, Ana esposa, Ana ser humano principalmente, né, mãe? É isso aí. Obrigada por você estar aqui conosco no nosso pod. Tenho certeza que você trouxe muita novidade, abriu a mente de muitas coisas e parabéns pelos projetos que você anunciou aí, principalmente para a área que nós amamos, né, Ana, que é a área da educação. Aguarde que logo, logo terá mais novidades, tá bom? Beijo. Gratidão, gente. Muito obrigada.